O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer. Para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: paga a tua conta, pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dá o microfone sem fio. Preciso fazer esta homilia daqui porque quero olhar bem no rostinho destes jovens e adultos. Pois bem, hoje nós temos a alegria de poder participar juntos deste momento tão sublime na vida da igreja, que é a primeira comunhão, a primeira Eucaristia, e também temos o batismo desta jovem. Muito bem. É motivo de alegria, porque estamos tratando da iniciação à vida cristã, que é o coração da vida da igreja. É a porta de entrada para o processo de conversão que abraçamos em Cristo, frente às realidades do céu, para juntos trilharmos um caminho de fé, um caminho com Jesus Cristo, que não é uma ideia, que não é uma filosofia de vida, que é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. O evangelho que ouvimos parece um pouco contraditório, se ouvimos e lemos de uma maneira superficial. A parábola conta que o patrão chama o seu empregado, que era administrador, e o ameaça despedi-lo. E este, por sua vez, chamando todos aqueles que deviam uma certa quantidade ao patrão, manda que anotasse menos. Então o Senhor elogia aquele patrão desonesto. Parece contraditório, mas ao final esta afirmativa, que os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. O Senhor elogia a esperteza daquele homem, não se tratando em si da desonestidade, mas a proatividade. Ou seja, daqueles que não cruzam os braços, que vão à luta e que, sobretudo nas coisas de Deus, são capazes de dar passos que nós chamamos de salto de fé. Um salto de fé. E hoje, estes jovens adultos aqui na nossa igreja, após um processo de catequese, de instrução cristã, vão receber hoje os sacramentos da iniciação cristã. Uma o santo batismo e com os outros a primeira comunhão.
a primeira comunhão. Quando digo a primeira comunhão, significa um caminho com Jesus que irá até o último suspiro de suas vidas. É a primeira de muitas outras incalculáveis comunhões. É o início de uma vida em comunhão, comum união com Jesus. Certa vez, o Papa Bento XVI, visitando uma paróquia no interior de Roma, teve lá um momento com as criancinhas, que também era a primeira comunhão. Nesta ocasião, permitiam que as crianças dirigissem ao Papa alguma pergunta. E uma delas, em italiano, bem acentuado, perguntava ao Papa: Santo Padre, como é que Jesus pode estar em todas as hóstias consagradas no mundo inteiro, de uma única vez? Na docilidade do coração de uma criança, esta pergunta para o Papa. É claro que o Papa teve de dar uma resposta que fosse compreensível ao coração de uma criança. E disse mais ou menos assim: assim como quando acordamos pela manhã e o sol ao raiar no universo faz com que a sua luz e o seu calor penetre todas as janelas do mundo inteiro, assim a presença redentora de Jesus está presente sacramentalmente em todas as hóstias consagradas. A sua presença na Eucaristia. Queridos filhos, vocês estão para receber o sacramento dos sacramentos, Jesus Eucarístico. E aqui estamos falando do sacramento que atualiza, que perpetua a presença de Jesus no meio de nós, porque Jesus nos ama tanto que não quis se afastar de nós, e o modo como encontrou de permanecer junto de nós não foi outro que não seja o sacramento da Eucaristia. Não se trata apenas de comungar a hóstia consagrada por comungar. Se trata de um ideal de vida, de um projeto de vida, de ir conformando a nossa própria existência à vontade de Deus, nosso Senhor. É um itinerário de fé. Por isso a Igreja orienta que existam disposições para que possamos receber a Eucaristia. E mais do que receber a Eucaristia, o coração de uma paróquia, o coração de uma igreja, como sempre tenho tocado nesta tecla, é a Eucaristia, é o sacrifício da missa. Por isso, repito novamente, se pudéssemos cada vez mais debruçar os nossos corações sobre este sacramento tão augusto, tão perfeito, que é o sacramento que assim chama Bento XVI, Sacramentum Caritatis, sacramento da caridade, a caridade de Deus, que permanece no meio de nós, na sensível, humilde matéria do pão e do vinho, que após a consagração, na transubstanciação, se torna para nós em corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. É bem verdade que este mistério é grande demais para que as nossas faculdades humanas possam captá-las, apreendê-las, compreendê-las. Por isso, antes de tudo, é um mistério de fé. Percebam que após a consagração do pão e do vinho, que se tornam corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, a primeira coisa que o sacerdote faz ao se ajoelhar e ao se levantar é dizer: Mysterium Fidei, mistério da fé. Porque este mistério só pode ser compreendido à luz da fé. E é isso que vocês estão fazendo aqui. Quando vão receber a sua primeira comunhão, primeira de muitas, estão dizendo a Jesus: quero permanecer para sempre convosco. Quero ser presente neste mistério. E repito, mais do que receber a Eucaristia, é sermos todos, homens e mulheres, eucarísticos. Guardem isso no coração. Sermos homens e mulheres que têm a vida eucarística.
que obedeça às disposições do coração para receber com dignidade o santo sacrifício da Eucaristia, não brincando, não banalizando com o sacramento, não recebendo de qualquer jeito, mas que seja o palpitar do coração de Jesus no coração de vocês, no nosso coração. A gente precisa amar, habitar a casa de Deus e viver a Santa Missa. Eu sempre digo isso e vou dizer sempre. Não é assistir à missa, é viver a Eucaristia, é viver a missa. É entender que a missa é o sol da igreja, é a presença de Jesus no nosso meio. Ontem ainda dizia, não há nenhuma outra oração mais perfeita que não seja a Eucaristia. Então o nosso coraçãozinho, quando a gente faz a primeira comunhão, seja lá em qual etapa da nossa vida for, precisa estar palpitando com o coração de Jesus. Precisa amar este Jesus que ama tanto vocês, que se entregou por todos nós. E há uma dimensão da Eucaristia que não é somente comungar. Aquele que será comungado precisa antes ser adorado. Adorado. A presença de Jesus no tabernáculo, no sacrário e em nossas igrejas, aqui está para ser adorado, para ser visitado, para rezar. Por isso que quando chegamos à igreja nós nos genufletimos, nos ajoelhamos, porque aqui está a presença de Jesus. Então que os senhores todos, nós todos, possamos assim fazer que pela luz do Espírito de Deus reavive a chama do nosso amor a Jesus Eucarístico, que em tantos lugares tem sofrido sacrilégios, blasfêmias. O nosso coração tem que ser adorador, tem que ser reparador, e na nossa oração dizer: Jesus, eu quero caminhar junto contigo, eu quero ser um homem e uma mulher que tenha vida eucarística, que viva a Eucaristia na minha vida. Por isso esta também é a oração do coração de vocês e de todos nós, para que não seja um momento, para que não seja uma foto bonita que vão postar daqui a pouco, mas que seja o início de uma vida em Deus, o início de uma vida eucarística até o fim da vida de vocês, quando poderão participar da Eucaristia no céu. Percebe a grandeza deste sublime mistério? E percebam a responsabilidade que assumem hoje diante da comunidade, de desejarem ser homens e mulheres eucarísticos, de não se afastar de Jesus. Nós, que já fizemos esta primeira Eucaristia, vamos aqui rezar por vocês. Vamos aqui tentar sermos testemunho para vocês, para que vocês não se apartem deste mistério e que Jesus seja realmente sinal de graças e bênçãos na vida de vocês. A esta jovem que hoje também receberá o santo batismo, veja a igreja que toda unida e alegre te recebe no seio desta comunidade. Você é filha da igreja e passará como filha de Deus a partir do batismo, dos sacramentos da iniciação cristã, fazer parte de uma família grandiosíssima, que é a família cristã católica. Por isso, seja bem-vinda no nosso meio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.